eu vou fazer quando eu acabar de lê-lo. Muito lindo o livro, tá? Obrigado, pessoal. Assim, o Von Mises é aquele autor que você acaba lendo vários trechos. Todo mundo começa com essas lições, todo mundo começa com aquele trecho que eu é não um... li essas lições. Você não começou com essas lições? Você é exceção, então. Eu literalmente sou exceção aqui, tá? Perceptivelmente. Dá pra ver que eu sou exceção. E assim, esse livro eu sempre quis ler, mas acabei por contingências da vida não lendo, então eu preciso. Então, muito obrigado. Mas você teve acesso a uma parte desse livro. O argumento do cálculo Sim, econômico. é um livrinho autônomo que foi lançado pela editora Mises, LVM. Né? LVM, isso. Só que na época era aquelas ediçõezinhas que ficava a cor embaixo com Vzinho, assim, né? Mais antiga, assim. Mas eu li, sim. Mas o socialismo, nesse sentido, e eu acho que a nossa conversa deveria se direcionar para essa direção. O socialismo, ele tem uma faceta, que é o fato que ele é multifacetado. Uhum. É o fato que ele comporta em si mesmo uma série de componentes fundamentais que representam o socialismo. E eu vejo nesse sentido, e inclusive já tivemos essa oportunidade de conversar antes, que o socialismo parte de um certo princípio, um fundamento, que é a noção da racionalização da vida. Sim. É a crença da eliminação dos elementos tácitos da vida, dos elementos implícitos, em prol de uma direção, sob a forma do planejamento, tipo, ou calcular o quanto de comida tu vai comer no dia. Tipo, tudo. Tipo, tal hora, eu vou comer 1.200, né? Justamente porque o socialismo não pode levar em conta a ideia que existe alguma variável que seja incalculável ou incognoscível para o processo, no caso, né? Essa é a grande falha, na verdade, que o Mises aponta. E eu acredito, nesse sentido, que o fundamento geral para esse elemento multifacetado é que todos eles acreditam que é um elemento que de alguma forma nos levará ao conhecimento. Ou seja, eles acreditam de uma forma ou de outra que ao alcançar X, você então terá a capacidade Y. O socialismo eugenista dos nacionais-socialistas acreditava, por exemplo, que ao possuir, ao alcançar, ao movimentar uma elite ariana, essa elite ariana assim o poderia fazer. Ou seja, poderia dirigir a vida dos outros. Por ser, efetivamente, a principal representante de um grande conhecimento. Isso se repetiu na história por uma série de vertentes possíveis. Já acreditaram que eram os militares, esse grupo. Então, o socialismo militarista é, nesse sentido, um de seus representantes. Socialismo de guilda, socialismos religiosos. Isso. Muitas vezes, há alguma coisa que fecha esse espaço do mundo. É um sentido que não podemos deixar nenhum tipo de contingência afetar o nosso plano do mundo, ou é meio que tentar planejar as variáveis para que o futuro seja certo, né, e certeiro, que não possa ser errado nesse sentido. Tudo planejado nos mínimos detalhes. Quer seja de qualquer aspecto, né? Mas é mais substituição, é a monotonia do mundo através da substituição desse elemento pelo elemento da certeza. Ou seja, não é possível, nesse sentido, reduzir o mundo a só uma das suas possibilidades. Ou seja, o mundo não é só militarismo, o mundo não é só seu aspecto econômico, o mundo não é só seu aspecto religioso, mas o socialismo, na sua entranha, naquilo que ele tem de mais representativo e que representa cada uma de suas facetas, ele tenta pegar um dos seus fios condutores e levá-lo até o extremo final de ser o elemento capacitador. Então, de alguma forma, ele aplaca a possibilidade de inovação, aplaca a diferença, aplaca a liberdade. Bem, sim, porque todos esses elementos, eles dependem de que é invariável, imprevisível no caso, né? Como você vai ter inovação se você não tem uma percepção de que algo está de maneira contingente, errada ou desfocada? Então, a inovação, ela parte do pressuposto que não pode ser planejado algo de antemão, na verdade, né? E uma característica fundamental, e eu gostaria que você comentasse sobre isso, dois planos que possuem uma característica mais totalitária é justamente de acreditarem que não é um aspecto social, mas uma figura per se, ou seja, eles possuem um aspecto personalístico muito forte, que representará fundamentalmente esse fio condutor. Falando em personalidades carismáticas como o Stalin, os pais dos povos, o grande...
O grande timoneiro, Mao Tse-tung e Isso. tal. Tá. Bem, em nenhum momento eu acho que um pensador socialista, antes das experiências do século XX, tinha em mente que essas sociedades comunistas, ou tentando ser comunistas, iria ser estratificada e hierarquizada numa burocracia autoritária, assim. Isso foi uma contingência devido à aplicação, ou tentativa de aplicação dessas ideias na prática. Essa nova questão da personalidade carismática autoritária é uma consequência do coletivismo. O socialismo idealizado, assim, na mente dos teóricos, era para ser um movimento espontâneo de uma certa coletividade que iria tomar algum tipo de consciência coletiva dos fins, dos objetivos e das práticas a serem feitas. Como isso não é possível, porque lembremos que no final do século XIX a grande questão do marxismo era sobre a falta da consciência de classe proletária, no proletariado, então a vanguarda dos intelectuais que tinham essas ideias teve que paulatinamente tomar conta do movimento até tornar-se a cabeça do próprio movimento, né? É a falta de que não existe uma coletividade unida mentalmente nos ideários do socialismo, mas sempre uma vanguarda que criou essas ideias, empurrou-as para frente e quando chegam ao poder, naturalmente se constitui como a liderança desse movimento. Então é natural que toda ideia coletivista, né, que tem por pressuposto que os indivíduos vão se unir espontaneamente por causa da sua natureza ou de um processo histórico, vai sempre acabar liderados pelos idealizadores, que efetivamente são os que pensam essas ideias, e não uma espontânea tomada de consciência de uma coletividade. É por isso que sempre surge um líder, uma figura de autoridade, porque as ideias sempre foram criadas por pequenas autoridades, e não por massas, né, coletivos. Acredito que seja isso. Acho que, nesse sentido, trazendo para o Brasil, nós temos esses fios condutores no Brasil, ou seja, porque o que eu vejo é que esse processo eles tinham uma característica de terem intelectuais por trás. Uhum. Então, no caso do Lula, ele parece que a teoria que diz respeito propriamente dita às ações do Lula não pode ser traduzida em termos de uma doutrina, mesmo que o marxismo esteja por trás dele, por assim dizer. Uhum. Ou seja, por mais que movimentos como o Avante dentro do PT façam menção direta ao Avante, jornal em que o Marx publicava, por mais que essas coisas existam, a gente não consegue enxergar, por exemplo, ali o marxismo em si. Uhum. Da mesma forma, não consegue enxergar no Bolsonaro, nessa figura carismática, um elo por trás que o fundamente o explique. Você acha que no Brasil esses fios condutores existem e que seria possível uma experiência autoritária no Brasil? Ou você acha que por faltar esses elementos condutores não seria possível ou afastaria um movimento de massas tão unificado? Porque a princípio é necessário um certo nível de consciência cultural, entre aspas, né, comum, para que haja a própria possibilidade de unificação e haja a tomada popular. Uhum. E aqui no Brasil a gente não viu isso. Ou você acha que isso poderia acontecer no Brasil, a revelia disso? O caso do Brasil é muito particular porque, primeiramente, o Brasil ele vira uma república justamente na época da ascensão, digamos assim, das democracias. Que democracia é justamente um movimento de massas que busca trazer a política para a esfera das massas, ou politizar a vida das massas, assim, né? Então o Brasil ele sempre teve experimentos autoritários na República, com seu positivismo, né, dos marechais, e depois com Vargas se continua assim. Nesse aspecto, o marxismo no Brasil, ele é uma implementação um pouco tardia, em um ambiente que já existia figuras carismáticas justamente por causa desse ambiente de politização das massas que a democracia naturalmente cria. Por exemplo, o marxismo, até mais ou menos nos anos 50 e 60, ele não era muito vivo nas ideias intelectuais relevantes da classe política, por exemplo, né? A classe política do Estado Novo, Oliveira Viana, Francisco Campos, eles não eram marxistas. O marxismo ele vai se imiscuindo justamente quando começa o regime militar, porque aí surge a luta armada, eles perdem, como todo mundo sabe, né? E aí eles têm que remanejar como essa influência vai ser. E o marxismo, por natureza, ele nunca é a mesma aplicação em nenhum lugar. Né, ele é sempre, o marxismo, ele é só uma aplicação travestida em algo que é das realidades nacionais. Então sempre vira o maoísmo, vira o leninismo, vira outras coisas, né? Nesse caso, o marxismo aqui no Brasil, ele surgiu depois da guerra, da luta armada, como uma tentativa de criar uma classe de intelectuais, né, uma nova classe burocrática,
que vai se infiltrando nos meandros do Estado, das lideranças policiais, das lideranças educacionais também, justamente para tentar fazer um projeto de poder que não foi possível pela luta armada. Mas já havia essa tendência no Brasil de ter figuras de autoridades carismáticas, certo? O Lula, a meu ver, ele meio que surge porque ele tem os seus méritos, digamos assim, de demagogo, né, de oportunista, certo? Então, a figura dele conseguiu unir muito mais o que a intelectualidade não estava conseguindo, que era trazer uma pessoa, uma figura às massas e pudesse conectar essa nova burocracia esquerdista com uma figura popular que pudesse entrar no novo jogo democrático, no caso assim. Então Lula, ele faz essa figura de autoridade muito importante que carecia a esquerda e que o Brasil já estava preparado para engolir, na verdade. Né? Se você vê o Vargas, o Lula tem uma grande admiração por Vargas, na verdade. E se você for ver as ideias do Vargas, né, um positivista, de um Estado corporativo ou qualquer coisa fascista, digamos assim, o Lula de nenhuma maneira se alinharia ideologicamente, não, fascista é coisa de positivista, não sei o quê. Mas se tu for ver, o Lula, ele tem orgulho das criações do Vargas, né, justamente porque ele é um herdeiro da tradição, né, carismática brasileira, e ele só é travestida de, né, digamos assim, uma linguagem marxista, né, uma linguagem de luta de classes, uma linguagem de que agora a periferia contra os centros burgueses e tal. O Lula se adaptou a esse meio brasileiro com grande maestria, assim. Então, sim, eu acho que existe esse fio condutor desde sempre no Brasil, desde que perdeu a monarquia, digamos assim, e o Lula, ele é só uma figura muitíssimo relevante hoje em dia nesse sentido, que ele faz esse papel muito bem de um elemento que já é muito característico da política brasileira. Me respondeu o cerne da minha pergunta. Você acha possível a replicabilidade dos fenômenos autoritários aqui no Brasil? Perfeitamente, porque o Brasil sempre foi autoritário, né? O Vargas, autoritarismo, né? Os próprios marechais da República, autoritária. A monarquia, em algum sentido, também era autoritária. Teve os militares, que depois eram autoritários. Até aspectos da nossa nova democracia são autoritários, como o Alexandre de Moraes e a falta de seguir o que ele fez com o monarca. O Alexandre de Moraes, assim, ele realmente está violando a Constituição, como, né, já violaram muitas vezes, mas ele parece estar fazendo isso muitas vezes. Então, sim, o nosso país não simplesmente é possível, como é comum. A exceção seria pensar um período que não foi isso. Você acha que o Lula e o Bolsonaro poderiam, cada um da sua própria forma, protagonizar esses processos? Bolsonaro? Não, os dois. Lula, você acha que ele poderia protagonizar um processo de erupção de um movimento em torno dele com elementos de personalidade carismática, união das massas e todos os componentes que nós sabemos que são problemáticos na história e que eram muitos problemas? Você acha que, primeiro, o Lula poderia causar algo assim e, B, o Bolsonaro poderia causar algo assim? Bem, eu acho que o Lula poderia ter causado, mas eu acho que agora, nesse ponto da carreira, ele já perdeu o barco nesse sentido, senão ele teria ido para uma linha muito mais que nem o Hugo Chávez fez há 20 anos atrás, para mais, né? Então, acho que atualmente o Lula não tem esse poder, esse condão, assim. Mas, digamos assim, o que ele representa, as pessoas que estão por trás dele, por exemplo, um Guilherme Boulos tentando ser um novo Lula daqui no futuro, poderia ter a aplicabilidade dessas características, assim. E o Bolsonaro, eu acho que não, porque ele parece que foi mais uma reação a essas coisas, petismo, lulopetismo. Então eu acho que ele não é uma figura capaz de criar toda essa característica autoritária perigosa, assim, porque ele é muito mais foi um movimento mais de reação, justamente às consequências dessas características provindas do lulopetismo, entendeu?